Boa noite a todos. A apresentação já foi feita, portanto não há necessidade de voltar a repetir. Gostava de começar por vos perguntar o que é que vos ocorre quando se fala em doença. Se eu vos perguntar, digam-me doenças, ou que têm, ou conhecem alguém que tem, o que é que vocês dirão? Não tenham vergonha, não tenham medo. Todas as respostas estão certas. Falarmos em... Diz? Problemas cardíacos. Hipertensão. Hipertensão, mais. Como? Alergias. Alergia ao trabalho. Problemas de saúde. Varicela, muito bem, mais. Não ouvi. Mais. Câncer. Cancro, mais. Asma. Asma, Diabetes. diabetes. Como? Artrite reumatoide. Já pensaram que... Oh, boa! Muito obrigada. Que a doença, por vezes, o mais comum, e nós, quando falamos em doença, associamos logo a algo físico, mais físico. E temos que começar a pensar, a olhar para a doença como algo também mental e que muitas vezes tem depois consequências a nível físico também. Então eu, antes de começar, gostava de sensibilizar-vos para isso, porque acho que cada vez é mais importante olharmos para a doença como algo mental também. Temos várias doenças mentais e já vão perceber porque é que eu falo desta questão, que eu acho que é tão importante. Porque nós associamos a doença a diabetes, há uma preocupação, toda a gente já ouviu falar da diabetes e essas doenças todas que vocês falaram, que têm implicação no bem-estar e na qualidade de vida da pessoa, mas não são só essas, e cada vez mais a doença mental está a ocupar uma percentagem maior na vida das pessoas. E agora toda a gente fala com a situação do Covid, da pandemia, que aumentou as taxas de depressão e da ansiedade. Mas antes também já havia esses problemas. E ainda bem que se fala agora, pronto, e que as pessoas vão sempre sensibilizando um pouco para isso. Então, pronto, o primeiro ponto que eu gostava de deixar presente era isso, quando pensarem em doença, pensem também nas doenças mentais, ok? A doença, falaram no cancro há pouco, portanto, o cancro traz, como outras doenças, acaba por não ser a doença só da pessoa e acaba a ser, também a família por estar doente e causa também... acaba por tocar vários setores da vida da pessoa e da família, o setor financeiro, o setor do trabalho, a parte das relações com os filhos, com a família nuclear e a família alargada. E quando se fala em dependências, que é esse o tema que me traz aqui, eu gostava que olhássemos aqui para as dependências, e dependências entende-se toxicodependência, o alcoolismo, podemos falar nas dependências do jogo patológico, dos jogos online, portanto aqueles jovens, aquelas pessoas que passam muito tempo no computador a jogar, no sexo também pode ser uma dependência, um comportamento aqui aditivo. E gostava que olhássemos para as pessoas que têm este enquadramento como uma pessoa que tem uma doença mental, que tem e merece o mesmo respeito que uma pessoa que tem uma doença física. Para nós, sociedade, tem sido mais fácil olhar para a doença física como mais tolerante, mais aceitável, menos preconceituosa, do que para as doenças mentais.
tem uma depressão é fraco, porque é ansioso ou porque tem uma perturbação da ansiedade, é frágil, assusta-se com tudo, porque é toxicodependente, vai trabalhar, andamos a alimentar os toxicodependentes, estás nisto é porque queres. O álcool. O jogo, todos estes cenários que falamos, merecem o mesmo respeito que as doenças, como a diabetes, como o cancro, como doenças de coração, como a hipertensão, merecem o mesmo respeito. Então, aquilo que eu gostava de transmitir, e é o meu sentir em relação a estas questões, é que antes de eu julgar quem quer que esteja à minha frente, tenho que tentar primeiro perceber porque é que aquela pessoa está naquela condição. Uma pessoa não sofre porque quer. Uma pessoa não está em sofrimento e não destrói a sua vida porque quer. Porque fez escolhas erradas? Sim, mas quem de nós aqui nunca fez uma escolha errada na sua vida? As pessoas com dependências, eu vou-me focar aqui mais na questão do álcool e nas drogas, que é aquilo que é mais comum e na maioria das famílias, os números apontam mais para estas duas problemáticas. Destrói famílias, origina conflitos e isso às vezes para nós, porque a questão que me era colocada é como é que nós, família, podemos ajudar outras famílias com estas problemáticas. Então o meu sentir é, primeiro que tudo, não julgar. Não julgar, nem aquela mãe que dá tudo ao filho, mesmo sabendo que ele vai gastar na droga, nem aquela mãe que nunca foi capaz de dizer que não ao filho ou à filha, nem aquela mãe que não é capaz de dar um murro na mesa e dizer basta, nem aquela mãe que não é capaz de ligar à GNR e leva o meu filho para ser internado compulsivamente. Eu não vou julgar, eu vou ouvir. E o meu papel é sempre ajudar, porque julgamentos aquela mãe, aquele pai, aquela família, já estão fartos de ouvir. De que forma é que nós podemos ajudar outras famílias que estão a passar por isto? Nunca julgar, nunca criticar, nunca apontar o dedo. Isso não vai fazer com que a pessoa mude, vai afastar a pessoa de nós, não vai criar qualquer empatia, antes pelo contrário. Ops, então não vai ser preciso. Não vai criar qualquer empatia, antes pelo contrário. Dizer-vos que é uma problemática muito difícil, porque estas pessoas que têm este problema de saúde, e vou usar mesmo este termo para nós nos habituarmos que é um problema de saúde, as pessoas que vivem este problema de saúde dificilmente conseguem sair se não, primeiro têm que perceber que é um problema e têm que assumir essa coragem. Sim, eu tenho um problema, eu preciso de ajuda, ajudem-me. E até que a pessoa tenha esta capacidade de sentir que é realmente um problema e precisa de ajuda, é preciso viver muita coisa. É muito difícil a pessoa conseguir senti-lo, mas é possível. É possível. Se calhar olhar aqui um pouco mais para tentarmos perceber a situação da pessoa em si, que tem o problema, perceber que é difícil, mas que é possível, porque há também muitos casos com sucesso, mas olhar também essencialmente, e penso que é isso que é pretendido para a família, para uma família que tem um filho, e todos nós, eu não tenho filhos, como o Tony já tinha dito, nós não temos filhos, mas trabalho todos os dias com pessoas que têm este mesmo problema de saúde e que também têm família. E muitos destes jovens são abandonados pela família ou eles próprios saem do seio familiar. E tentar olhar como é que eu vou ajudar uma família assim.
Nós não sabemos se aqui no nosso grupo atual, se alguém não está a viver uma situação destas. Não é? Nós não sabemos. Como é que eu posso ajudar esta família? Fazer-me presente? Estar mais atento a alguns detalhes da vida da pessoa. A pessoa isola-se. Raramente vou à casa daquela pessoa. Tem filhos. Os filhos costumam estar presentes, não estão. Porquê? Nós vamos nos apercebendo de certeza de alguns detalhes. E está presente. E às vezes nem precisa disso, porque toda a gente fala na cidade que o filho da senhora tal é drogado. Desculpa-me a expressão de ser assim tão bruta na forma de falar. O filho da senhora tal é drogado, toda a gente sabe. E alguém vai ter com a senhora tal, alguém vai estar com aquela família, porque ele está doente, mas aquela família também ficou destruturada. Ou se calhar já estava destruturada e também por isso, mas isso eram outra conversa que dava aqui mais tempo. Mas para dizer, o que é que eu posso fazer? Criar contacto com essa pessoa, convidá-la a estar presente, se calhar mais na minha vida, integrá-la mais. Se for da comunidade é mais fácil, não é? Nós já temos esse contacto, é mais fácil. É fazermos sem querer, entre aspas, assim muito discretamente, integrarmos, aproximarmos mais da pessoa. Então, como tem passado, convidá-la a participar em algo. Olha, gostava de dar um passeio consigo. Olha, quero ir tomar um cafezinho comigo. Pronto, uma coisa simples, muito simples. E vamos começando a procurar o contacto com essa pessoa, para que a pessoa sinta a vontade, se assim o entender, de partilhar. E se vocês depois tiverem também uma relação veem que têm uma relação mais próxima e segurança para fazer esse tipo de abordagem, precisas de alguma coisa, posso ajudá-la em algo. Eu vou-vos dar aqui agora outras ajudas. Nós aqui no Algarve temos, portanto, a pessoa pode se tratar numa clínica privada. E para dizer também que estas doenças não é só para os ricos ou para os pobres, calhar todos. Não é só para os homens, também para as mulheres, calhar todos. E nós não podemos dizer que um dia não poderei passar pelo mesmo. Nós não sabemos o que é que nos espera. Assim, portanto, nós no Algarve temos as clínicas privadas, não há muitas, penso que não há mesmo muito poucas. E temos a ARS, podemos contactar em Olhão o ETED, eu vou dizer ETED, não fiz slide, agora ajudava, né? Pronto. O ETED, que é uma equipa de intervenção para a desabituação destas substâncias, digamos assim, e basta ligar para aquele número e dizer: o meu filho ou conheço uma pessoa que está a passar por esta situação, esta pessoa quer se tratar, o que é que tem que fazer? E automaticamente fica o contacto da pessoa e eles vão tratar de marcar consulta e de acompanhar aquela pessoa até que a pessoa assim o permita. Pronto. Aqui a dificuldade, como eu estava a dizer, é a pessoa reconhecer: eu preciso de ajuda. E às vezes quando a pessoa diz que precisa de ajuda, já destruiu a vida toda. Eu já vos vou dar dois exemplos do que é que... Pronto, para percebermos um pouco isto. Portanto, há essa oportunidade. Em relação às famílias, temos linhas de telefone, a SOS Amiga, a Ordem dos Psicólogos Portugueses também tem uma linha, a Saúde Nacional, o Sistema Nacional de Saúde, aquela linha do Saúde 24, também tem uma linha de apoio. Portanto, há várias ferramentas. Agora, temos que também, gostava também de sensibilizar para isto, o meu tempo pode não ser o tempo daquela pessoa e aquela pessoa pode ainda não ter conseguido encontrar força suficiente para dar o passo de pedir ajuda e de aceitar alguma ajuda para lidar com a situação. E então, não vamos desistir, vamos continuar ao lado daquela família. A não ser que a pessoa diga: não te quero aqui, ou que faça mesmo uma barreira, e a gente tem que respeitar. Nós não podemos obrigar ninguém a nada, não é?
temos que respeitar o espaço de cada um. E isso pode acontecer. A pessoa estar de tal maneira fragilizada e sentir-se tão julgada por todos que nem quer o contacto com mais ninguém para não ter que passar pelo mesmo. E isso pode acontecer. Dar-vos aqui 2 exemplos. O Padre Pedro, que eu não vejo, não sei onde é que ele está. Não vou dizer nomes, né? Mas o Padre Pedro sabe quem vou falar, porque para mim é um exemplo mesmo, ainda há pouco soube e fiquei mesmo muito feliz. Onde eu trabalho, a nossa função é dar comida. Ponto. E encaminhar para os diversos serviços. Mas às vezes há uma ou outra situação, e porque nós estamos ali diariamente, eles acabam por ficar ali durante o dia no refeitório e acabamos por ter mais contacto com eles e eles sentem-se mais à vontade de partilhar e encontram ali mais um espaço de partilha e de pedido de ajuda que não encontram noutras entidades que estão de passagem. Então vou-vos dar o exemplo de uma pessoa que me sinto mesmo muito orgulhosa e assim espero que ele aceite a proposta que Deus tem para ele e que ele assim continue, porque quem é toxicodependente ou quem tem o vício do jogo ou outro vício qualquer, tem que viver um dia de cada vez. Eu posso não consumir há 5 ou 6 anos, mas posso ter uma recaída. Então há um jovem que já não tem pai nem mãe, tem irmãs, as irmãs vivem no estrangeiro, mas não há uma boa relação entre eles. Talvez também por tudo o que esse rapaz foi fazendo ao longo da vida. Esse rapaz, portanto, tinha uma casa, um apartamento, tinha trabalho, mas com as dependências dele foi destruindo tudo. E quando eu digo destruindo, foi autodestruindo e foi destruindo tudo o que estava à sua volta. A casa toda, inclusivamente, penso que queimou algumas coisas, destruiu tudo. E as irmãs, pois também não vou julgar, porque não sei, mas também devem-se ter cansado de o ajudar. E eu, a determinada altura, também muito por ouvir ali o Senhor Padre, não é? E por ouvir, e porque tinha uma grande proximidade aqui com o Senhor Padre, com alguém da igreja, ele penso que não era católico, não era... Não? Era católico. Era? Pronto. Mas não ia à missa nem nada disso. Agora, ultimamente, já não. Pois. Se tinha afastado da igreja por causa da dependência. Pronto. E então a igreja, e eu, na pessoa do Padre Pedro, e depois aqui também no refeitório, acabámos por todos juntos ir gerindo as coisas de forma a que se marcou consulta, foi-se com ele às consultas. Ele muitas vezes tinha muitas recaídas e não é fácil, e às vezes a vontade que dá é dar um raspanete e dizer aquilo que nos apetece, mas também nem sempre isso era produtivo para ele. Portanto, mas sempre foi chamada a atenção quando fazia alguma coisa errada, que devia ser sempre feito. Portanto, isto para resumir, ele acabou por integrar no tratamento, já saiu do tratamento, mudou-se para outro país onde ele já tinha algumas raízes, já tinha trabalhado lá e também acompanhado pela igreja, tem tido um suporte e uma recuperação espetacular. E isso para mim, penso para o Padre Pedro também, é um orgulho imenso perceber que uma pessoa que à partida poderia ter tudo para dar errado e que podia não estar cá hoje, recuperou. E o que é que nós, enquanto cristãos, temos que fazer? É estar atentos e ajudar naquilo que tiver ao nosso alcance. E quando eu não sei ajudar, vou procurar alguém que o possa fazer, alguém especializado. Eu não podia ajudá-lo, o Padre Pedro também não, mas os técnicos que estavam especializados na área podiam ajudá-lo. E foi isso que fizeram e pronto. E ele foi acompanhado e vamos esperar e rezar para que corra tudo bem. Outro exemplo que eu vos queria dar e que para mim... Não sei se será um caso de sucesso, não sei. Até agora ele tem muitos altos e baixos. Portanto, é um rapaz que não é do Algarve, mas veio parar, portanto, o Quarteira, onde eu trabalho, é um meio piscatório, portanto, e entretanto
Isto já há 40 e tal anos, haviam 2 pescadores que foram ao norte do país e, conforme vêm, trazem uma criança que foi literalmente deixada na rua, e na altura não havia cá CPCJs, nem processos de adoção, nem nada dessas coisas, pelo menos neste meio. Ele vem para baixo com esse pescador que tinha sido abandonado e é criado por um casal que também tinha um filho. E estes pais, que nem posso chamar adotivos porque ele nunca chegou a ser adotado, o tribunal ficou responsável por ele. Portanto, estes pais deram sempre tudo a este filho, tudo. Nunca disseram que não a este filho. Entretanto, ele começou a consumir. A quarteira também era um meio propício para isso. Ele começou a consumir, mesmo que quisesse sair, era muito difícil, porque se ele não vai ter com, vêm os outros ter com ele. E então chegou ao ponto de ele ameaçar, ser agressivo, querer esfaquear, e desculpa-me estar a dizer estes termos, mas é a realidade, a querer, pronto, a ser violento para a família, para quem tanto amou e cuidou. E ainda assim aquela família nunca o pôs na rua. Ele roubava tudo o que tinha para poder roubar e vender e comprar droga, e aquela família nunca o pôs na rua. O outro filho foi muitas vezes colocado para segundo plano, e estes pais nunca, eu vou dizer pais porque criaram, nunca colocaram aquele rapaz na rua. E vocês perguntam, então, mas porquê uma pessoa que sempre teve tudo, não é? Que nunca lhe foi negado nada, porquê? Esta questão da saúde física, nós às vezes até temos as doenças hereditárias, não é? E aqui na saúde mental também é um bocadinho assim, às vezes em determinado tipo de problemáticas. Nós trazemos um pouco, já no nosso ADN, algumas... E depois o meio também onde nós crescemos, com quem estamos, como jovens, com quem convivemos diariamente na escola, quem é o nosso grupo de amigos, não é? E agora para os pais que têm filhos mais novos, a preocupação para que os filhos nunca caiam nesses vícios. É importante estar atento, convidar os amigos para casa, para estarem todos, vocês conhecerem os amigos dos vossos filhos. É importante acompanhar, não proibir tudo. Não, é um bocadinho como a questão das redes sociais, tem que haver aqui um equilíbrio, mas o fundamental é acompanhar e conhecer quem acompanha o meu filho ou a minha filha. Isto é fundamental. E saber dizer que não, às vezes, também é importante. Porque há sempre coisas que os filhos querem que não pode ser. Não pode ser que sim a tudo, porque a tolerância à frustração, depois, mais tarde, quando forem adultos, vai ser muito baixa. E depois pode acontecer, não quer dizer que seja só por isso, vamos consumir, porque se eu consumir vou conseguir lidar melhor com a situação. Vou-me sentir melhor, menos deprimido, mas depois sinto revolta porque aí não devia ter consumido, agora já fiz. Mas depois daí tem outra frustração ou outra coisa que correu mal, vai e consome outra vez, é só mais esta. E quando sabe as coisas já estão fora de controle. Então, dizer aqui, resumindo, primeiro, não vamos julgar, não vamos criticar, vamos fazer-nos presentes na vida destas pessoas. Em vez de julgarmos e criticarmos, vamos focar-nos em como posso ajudar. Não tenho conhecimento na área, não tenho capacidade, tenho medo, não sei fazer. Vamos encaminhar a pessoa para quem sabe fazer. Vamos encaminhar a pessoa para onde é melhor. E a comunidade tem um papel importante, esta questão do não julgar e não afastar as pessoas, trazer as pessoas para nós, estas famílias para junto de nós. Integrá-las, porque elas fazem parte também.
Depois, encaminhar sempre, tem que ser sempre com a vontade, com o sim de quem é toxicodependente, alcoólico, nunca pode ser forçado. E queria só dizer outra coisa que também é comum acontecer nas famílias, eu já estou a passar os 10 minutos, né? Só dizer uma coisa que é importante. Quando há uma pessoa, não tem que ser toxicodependente, mas normalmente acontece, quando são toxicodependentes ou alcoólicos, há muitas vezes acontece a pessoa tornar-se muito violenta, pôr em risco a sua vida ou a vida dos outros. A primeira coisa a fazer é chamar a GNR, sempre. E isso é algo que vocês podem fazer, não tem que ser a mãe ou o pai ou daquele jovem ou daquela pessoa. Qualquer um de nós pode fazer isso. E não estão a prejudicar, a pessoa não vai presa. Vocês estão a proporcionar uma oportunidade daquela pessoa, provavelmente ser a única, de ir para a urgência da psiquiatria e de ser a partir daí encaminhada. Ou não, pois isso já depende dos serviços da psiquiatria, porque estão a funcionar um bocadinho mal, mas pronto, de regra geral é isto. A pessoa está a ser uma ameaça para ela própria, está a ser uma ameaça para os outros, telefonar à GNR. A GNR vai encaminhá-lo para a psiquiatria e às vezes pode ser por aí. Pode ser por aí a pessoa perceber realmente, olha, então afinal isto não está bem. Eu tenho que fazer alguma coisa. Mudando aqui da temática, que é da violência doméstica, que é um pouquinho parecido também aqui com estas questões, portanto, sensibilizar outra vez. Violência doméstica, eu até tinha feito, eu estava a preparar hoje e até comecei aqui com aqueles que ajuda aqui a perceber um pouco e de uma forma mais resumida. Aqueles ditados populares, quem está no convento é que sabe o que vai lá dentro, ou entre marido e mulher não se mete a colher, ou quem vê caras não vê corações. Acho que estes três ditados populares, é assim, nós não sabemos nunca o que é que vai na casa de cada um. A gente sabe é aquilo que o outro nos dá, nos mostra. Mas aquilo que o outro nos está a mostrar pode não ser o que realmente se passa em casa. E quantas famílias não são vítimas de violência, quantas mulheres e homens não são vítimas de violência doméstica e nós nem sonhamos que isso acontece no lar dessa família. E os problemas que têm, só quem vive é que sabe o que é que lá vai. E depois entre marido e mulher não se mete a colher, isso já está super desatualizado. Nunca. Mete sempre a colher, se for para defender e para pôr a pessoa em segurança e para que a pessoa esteja bem. Portanto, eu acho que devemos sempre meter a colher entre marido e mulher se vocês veem que há violência, sempre. O que é que eu também queria vos dizer é que quando olhamos para um caso de violência doméstica, eu acho que era importante também olharmos para aí nesta perspectiva. Temos duas pessoas que precisam de ajuda. O agressor e a vítima. Os dois precisam de apoio. O apoio é diferente, mas os dois precisam de ajuda. O agressor vai ser julgado ou deverá ser julgado pelo crime que cometeu. Mas depois também precisa de outro tipo de ajuda. Que o estabelecimento prisional irá dar, à partida dará, se a pessoa assim o aceitar. Mas essa pessoa de certeza que não está bem. E a vítima, obviamente, precisa de ajuda. Nós temos sempre mais empatia pela vítima, não é? Mas a vítima, obviamente, precisa de ajuda. Outra coisa que eu gostava de vos deixar aqui no pensamento era, antes de acusarmos alguém, convém ouvir a versão dos dois. Eu vou-vos dizer por experiência própria que às vezes não é bem como a primeira pessoa disse. E é importante ouvirmos as duas versões. As duas, ou as três, ou as quatro, porque a família toda, de certeza que tem algo a dizer sobre. E às vezes a pessoa que nós pensamos que, às vezes o discurso, o primeiro discurso que vem para nós é a realidade absoluta. E a gente tem que perceber primeiro o que é que está por trás disto. Gostava
pensássemos nisto também. Sofia, vou interromper-te só para te pedir que sintetizasses. Mais. É que eu gosto muito deste tema, pronto, é só por isso. É só porque já vamos em meia hora de tema Tá, em vez de tá 10 bem. minutos. Mas são 2, é 20 minutos. Certo, então Pronto, estás só com 10. Estou com 10, pronto. Mas eu vou acabar. Dizer que como é que podemos ajudar estas famílias? É da mesma forma, é tornar-nos próximos, perceber a realidade da família mesmo, não é daquela pessoa, é da família. Disponibilizarmos os contactos. Eu vou-vos dar um exemplo rápido de uma funcionária que tive e que alegadamente foi vítima de violência, ou é vítima de violência doméstica há muito tempo. E o que é que eu, Sofia, o que é que posso fazer? Portanto, eu disponibilizei os contactos GNR e APAV e tem o meu número. E se houver alguma coisa, ela pode me ligar, ou liga logo para a GNR, mas se não conseguir ligar para a GNR e conseguir ligar para mim, tudo bem. E ela ligou para mim. Eu liguei à GNR, a GNR foi lá ter e eu continuei a falar com ela. Isto é uma coisa simples que qualquer um de nós pode fazer. E o trabalho é com a GNR. Não sou eu que vou julgar se é ela que está certa, se é ele que está errado, quem é que está. Mas também não vou ficar calada com medo de represálias. A pessoa precisa de ajuda, o número da GNR e o número da APAV, da Associação de Apoio à Vítima. A APAV, para quem não sabe, tem uma equipa multidisciplinar, são voluntários, tem advogados, tem psicólogos, tem assistentes sociais, que depois darão encaminhamento, consoante a situação, darão o seu devido encaminhamento à questão, à problemática em si. Pronto, vou terminar para dizer que olhem para a doença mental como uma doença física. É tão comum como uma doença física. E menos preconceito em relação à doença mental. E façam-se presentes nas famílias que vocês sentem que precisam, que alguma coisa não está bem. Façam-se presentes. Pode até nem ser violência doméstica, nem toxicodependência. Pode ser outra coisa. Pode ser uma doença oncológica, pronto. Pode ser um idoso já em fim de vida. Pode ser outra coisa. Façam-se presentes na vida uns dos outros. Hoje são eles e amanhã, se calhar, quem sabe, será um de nós. E acho que é o exemplo, eu acho que mais do que aquilo que nós possamos dizer como cristãos, é aquilo que nós podemos testemunhar com o nosso exemplo de vida. Com a nossa, por mais que eu possa dizer 1000 palavras bonitas, o que conta é a minha ação. É o testemunho que eu faço, ou que eu dou, na vida do outro. E como esse idoso não deve ser acompanhado? Temos que respeitar. Mas não respeitar, mas estamos lá sempre. Quando quiseres, eu estou aqui. Quando quer. Não quer. Temos que respeitar. Temos que respeitar e estar por perto. Porque algum dia ele pode querer e depois já não está lá ninguém. E o dia que ele pode querer, a gente não sabe qual é. E às vezes, estava a dizer aqui, este jovem, pronto, foi mais isto, Maria, desculpa lá. É suposto interagir. Este jovem que eu falei há pouco, que cresceu numa família que não era a família biológica, portanto, ele tentou se suicidar muitas vezes, ele tem diabetes, é diabético, e queria morrer, não fazia insulina, não, pronto, eu não, perdi as vezes que chamei a ambulância por causa da fragilidade dele, e houve um dia que ele achou que precisava de ajuda. E nós iniciámos este processo todo à semelhança do outro rapaz. Mas enquanto iniciámos este processo, ele teve muitos dias que disse que já não queria. Mas nós nunca deixámos de estar ali ao lado dele. Zangava-me com ele quando ele me queria partir o carro, zangava-me com ele quando ele queria agredir uma grávida. Mas eu nunca deixei de estar ali ao lado dele.
Ele integrou, finalmente, com muitos altos e baixos, ele integrou na unidade de habitação e está numa comunidade terapêutica. Por vezes, durante a semana, eu recebo chamadas que ele quer sair, mas ainda não saiu. E eu posso estar iludida, porque qualquer dia ele pode não aparecer lá outra vez. Mas eu vou continuar ali. Porque ele pode não acreditar, mas eu acredito. Mas vou-vos dizer sinceramente, pode correr mal. Mas eu tenho a consciência que fiz o meu melhor. Estive sempre lá. Se a pessoa não quer, tem que respeitar. Porque ela obrigada não vai fazer tratamento nenhum. Porque o tratamento não é uma cura para a vida. É um dia, eles vivem um dia a seguir ao outro. E todo dia que conseguem sem consumir é uma vitória. Além de estar presente, não há nenhuma outra estratégia para ajudar ou estimular a pessoa a reconhecer a existência da... Nos momentos que a pessoa está mais estável, nós podemos ir falando. Falando que, olha, existe esta unidade, não queres experimentar, vais ouvir primeiro, para não impingir algo. Vais ouvir, olha, vai lá, o que é que achas? Eu marco consulta, vou contigo. Vou-te marcar uma consulta. Tu vais lá ouvir, não tens que ir. Não tens que fazer tratamento nenhum, não estou a dizer para isto fazer tratamento. Vais lá ouvir. Queres que vá contigo? Eu posso ir contigo. Vamos lá. Ele vai. E até vem descrente de tudo o que vai ouvir. Olha, ficas a ouvir agora, a pensar um bocadinho nisto. Vê lá, se algum dia precisares de alguma coisa que queiras lá voltar. Porque depois esta parte, ele ir na primeira vez, a outra parte tem que ser também os técnicos a fazer. Às vezes pode acontecer apanhar um técnico que não acredita em nada da recuperação daquela pessoa. Mas você está lá. Você é que o conhece, não é o técnico. Você está sempre lá com ele. Porque estas pessoas são muito instáveis. Numa hora querem uma coisa, noutra hora já querem outra. São agressivas, mas também são muito, mas também têm o outro lado. São agressivas, têm uma baixa autoestima, acham que o mundo está todo contra ele, está contra ele. Desconfiam de toda a gente. Ninguém, se a gente está ali para oferecer ajuda, alguma coisa ele vai... E depois, é uma coisa que também queria dizer, são muito manipuladores e dão-nos a volta muito facilmente. Mas é próprio da doença, da problemática que eles estão a viver. Depois, quando há aqui outros problemas de saúde, normalmente a toxicodependência desenvolve aqui psicoses, esquizofrenia, pronto. Leva-nos depois para esses campos. Mas há pessoas que antes de consumirem já tinham problemas de saúde mental graves. Então aqui é uma bomba. Ainda bem que há, cada pessoa tem o seu dom e a sua capacidade de fazer coisas diferentes, porque se todos fizéssemos só uma coisa, agora se todos tivéssemos capacidade para ajudar as famílias com dependências, então e o resto da sociedade e da comunidade? Também precisam de ajuda. E quando não temos, damos os contactos. Tenho medo de uma pessoa que possa ser muito agressiva e como é que eu vou acompanhá-la à consulta? Não vamos acompanhar. Porque a nossa saúde e o nosso bem-estar também é importante. Se eu não estiver bem, como é que eu vou ajudar outra pessoa? Nunca podemos pôr a nossa vida em risco.